Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 a 15. Todos os crentes devem prestar contas a Deus. Todos os seus servos são cooperadores que trabalham juntos nos campos arados da lavoura de Deus ou, usando outra imagem, são companheiros de trabalho no edifício de Deus. Somos colaboradores que pertencem a Deus e trabalham uns com os outros. O apóstolo prossegue com a imagem do edifício e reconhece, primeiramente, que todas as suas realizações se devem à graça de Deus. Isso significa que graça é a capacidade imerecida que Paulo recebeu de Deus para realizar o trabalho de apóstolo. Em segunda, Paulo descreve sua participação no início da congregação em Corinto. Lancei o fundamento como prudente construtor. Ele foi a Corinto para pregar Cristo e este crucificado. Uma igreja se formou na cidade como resultado da salvação de vários coríntios por intermédio da pregação do apóstolo. Na sequência, Paulo acrescenta e outro edifica sobre ele. Trata, sem dúvida, de uma referência a outros mestres que visitaram Corinto, subsequentemente construíram sobre o alicerce que já havia sido lançado naquele local. Contudo, o apóstolo adverte, porém, cada um veja como edifica. O exercício do ministério de ensino na igreja local é algo extremamente sério. Alguns mestres haviam passado pela igreja de Corinto ensinando doutrinas divisivas e princípios contrários à palavra de Deus. Por certo, Paulo estava ciente desses mestres quando escreveu aos Coríntios. O edifício precisa de apenas um fundamento, que é lançado apenas uma vez. O apóstolo havia lançado o fundamento da igreja de Corinto. Esse fundamento era a pessoa e obra de Jesus Cristo. O ensino posterior em uma igreja local pode ter maior ou menor valor. Alguns ensinamentos, por exemplo, têm valor permanente e podem ser comparados a ouro, prata ou pedras preciosas. Nesse caso, as pedras preciosas não são diamantes, rubis ou joias de outro tipo, mas sim granito, mármore ou alabastro, materiais usados na construção de templos suntuosos. Por outro lado, o ensino na igreja local pode ter valor passageiro e não ter valor algum. Neste caso, é comparado a madeira, feno e palha. Esta passagem das Escrituras costuma ser usada para a vida dos cristãos em geral. Sem dúvida, todos nós estamos edificando algo diariamente e os resultados de nosso trabalho serão revelados no futuro. Quem estudar o texto com mais atenção, porém, observará que a referência principal não é a todos os cristãos, mas sim aos pregadores e mestres. No porvir, manifesta se tornará a obra de cada um, o dia e o tribunal de Cristo, no qual todo serviço ao Senhor será examinado. O processo de avaliação é comparado à ação do fogo, como o ouro, a prata e as pedras preciosas, o serviço que glorifica a Deus e abençoou os homens não será afetada pelo fogo. Por outro lado, aquilo que causou tumulto no meio do povo de Deus ou não foi edificante será consumido.
E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. O trabalho associado à igreja pode ser dividido em 3 categorias. O versículo 14 apresenta a primeira, o serviço proveitoso. Neste caso, a obra da vida do servo resistirá à prova do tribunal de Cristo e o obreiro receberá galardão. O segundo tipo de trabalho é inútil. Esse é o trabalhador cristão que tem pressa em construir um aglomerado, todavia não tem tempo para edificar uma igreja. O material vem do mundo, madeira, feno, palha. Construtores desse tipo não testam a confissão de fé das pessoas pela palavra a fim de verificar se realmente nasceram de novo. Eles apenas as aceitam na igreja e regozijam-se com o crescimento estatístico. O ministério deste crente queimará quando for testado na eternidade. O construtor será salvo, mas não receberá a recompensa. Este tipo de crente, é como Ló, será salvo como que através do fogo. Nesse caso, o servo sofrerá dano, mas este mesmo crente será salvo, todavia, como através do fogo. O dano não sugere a perda de algo possuído. Como este versículo deixa claro, o tribunal de Cristo não diz respeito às pessoas do cristão e aos castigos para esses mesmos pecados. O castigo pelos pecados do cristão já foi pago pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, e a questão foi resolvida de uma vez por todas. A salvação não está, de maneira alguma, em questão no tribunal de Cristo. A avaliação diz respeito ao seu serviço. Uma vez que a Igreja Católica não faz a devida distinção entre salvação e galardões, usa esse versículo para tentar corroborar a sua doutrina do purgatório. Ao examiná-lo com cuidado, porém, não encontramos nenhuma indicação do purgatório ou da ideia de que o fogo purifica o homem. Antes, o fogo prova as obras e o serviço do indivíduo para determinar de que material eles são feitos. Mesmo que suas obras sejam consumidas pelo fogo, o homem será salvo. É isto que o versículo está dizendo. Ainda em relação a esse versículo, é interessante lembrar que algumas passagens, conforme Isaías capítulo 5, versículo 24 e Jeremias capítulo 23, versículo 29, identificam a palavra de Deus como fogo. A palavra que provará nosso serviço no tribunal de Cristo está à nossa disposição no presente. Se edificarmos de acordo com os ensinamentos da Bíblia, nosso trabalho resistirá à prova desse dia vindouro. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.